Vamos ler no capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 16. Romanos 9, de 14 a 16. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, nós chegamos num ponto bem difícil do capítulo 9. Lembrando que ele tinha acabado de dizer, embora Esaú e Jacó tivessem os mesmos pais, e antes mesmo que eles tivessem feito algum mal ou algum bem, mesmo antes de terem nascido, Deus já havia determinado que o mais velho seria servo do mais moço. Assim, os propósitos da sua eleição, da eleição de Deus, prevaleceram. E aí, disso que Paulo estava falando no parágrafo anterior. E ele terminou o parágrafo anterior citando o profeta Malaquias, com uma declaração perturbadora. Ao irmão presbítero Carlos, que leia Malaquias, capítulo 1, os versos 2 e 3. Malaquias, capítulo 1, versos 2 e 3. Só um minutinho, pastor, por favor. Malaquias, capítulo 1, versos 2 e 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ok, então uma pergunta que já no tempo do Antigo Testamento pergunta: em que o Senhor nos tem amado? Porque a gente tem uma ideia de que se não está tudo bem, se nós não temos absoluta tranquilidade e todo cuidado, então nós não somos amados. Parecemos criancinhas mimadas porque não ganharam o doce que queriam. Então nós entramos aqui já com uma pergunta: Deus injusto? Parece estranha a pergunta, mas não pense que essa fala, toda vez que a gente toca na eleição, de cara quase todo mundo se levanta. Então Deus não é justo. E Paulo, antecipando a reação dos crentes ou até dos adversários, traz esse ponto de tensão sobre a justiça de Deus e a eleição. E ele faz uma pergunta retórica: que diremos, pois, de Deus? É essa pergunta que ele faz. Injustiça é a negação do que é reto, justo. Ou seja, injustiça traz consigo o sentido de perversidade, alguém que não faz o que é direito, alguém que não faz o que é justo. Então, com essa pergunta, quando a gente se pergunta, Deus está sendo injusto? A gente está imaginando perversidade da parte de Deus. É como se tivesse, fazendo essa pergunta, é como se perguntasse assim: existe iniquidade em Deus? Mas por que essa pergunta? Afinal, é absolutamente claro que Deus é
totalmente justo. É uma blasfêmia você falar de Deus, atribuir a Deus qualquer sinal de injustiça, qualquer indício de injustiça. Injustiça, perversidade, iniquidade não fazem parte do caráter de Deus. Por que Paulo faz uma pergunta retórica dessas, que a resposta é inimaginável? Porque ele está antecipando uma resposta ao ensino que ele está trazendo sobre a soberania de Deus na eleição. Logo que ele acabou de fazer aquela afirmação radical sobre Esaú e Jacó, ele já imaginava os ouvintes protestando. Isso não é justo. Que injustiça, não é isso que as pessoas à nossa volta fazem? Então, essa é uma reação muito comum. Não é muito comum nos nossos dias. É muito comum desde sempre. Há duas objeções da comunidade cristã, agora estou falando dos cristãos, contra a doutrina da eleição. Uma é que a doutrina da eleição, Deus deixa de lado o livre-arbítrio do homem. Então, por isso que eles acabam criando uma barreira. Espera aí, se Deus elege, então a liberdade, o homem não tem liberdade, o livre-arbítrio do homem fica onde? Aí tenta bater à força. Essa é uma objeção. E mais importante é que a doutrina da eleição parece, e eu repito, parece lançar alguma nuvem, alguma sombra sobre a integridade de Deus. Parece que a doutrina torna Deus arbitrário ou inconstante, ou, o que é pior, parece mostrar um lado sombrio. Tem injustiça? Então lança um lado sombrio no caráter de Deus, no sentido dele ser injusto, então perverso. E Paulo antecipa as acusações, porque a doutrina provoca esse tipo de resposta nos ouvintes. Então vamos retomar: soberania da graça. Olha, lembra, pergunta retórica, ela só existe no discurso, seja o discurso escrito ou falado, que é para a pessoa pensar. A pergunta retórica mais famosa, eu vou falar aqui com o diácono Paulo Henrique. Paulo Henrique, você é um homem ou um rato? Ah, tá. Ele disse aqui que é homem, viu? Mas não é uma coisa para responder. Normalmente, quando a gente pergunta isso, é para a pessoa não ser covarde, mostrar que é homem. É essa a pergunta. Não é para ela responder: ah, deixa eu ver. Não, minhas orelhas parecem normais. Eu não tenho focinho. Acho que sou homem mesmo. Não, não é isso. Então é uma pergunta retórica que é só para pensar. Mas Paulo, pela quinta vez, repete uma resposta enfática às suas perguntas deste nível. De modo nenhum. Ele falou isso aqui. No capítulo 6, no começo do verso 2, ele fala a mesma coisa, depois da pergunta: já que a graça ficou superabundante, vamos permanecer no pecado para a graça ficar maior ainda? De modo nenhum. No capítulo 6, o versículo 15, no capítulo 7, o versículo 7, no capítulo 7, o versículo 13. Então já é a quinta vez que ele está dando essa mesma resposta. Nenhum, que literalmente seria que isso nunca aconteça. Eu poderia até dizer assim: Deus me livre que Deus seja injusto. Quer dizer, Deus livre Deus de ser injusto. Que isso nunca aconteça. Então a resposta é uma resposta enfática dele, revela que ninguém pode contestar o fato de que em Deus não há injustiça. E a primeira linha do hino que nós cantamos: justo é o Senhor nos seus santos caminhos. Então não há nele injustiça, perversidade, iniquidade. Tanto que
por não entender de início a doutrina da eleição, alguns cristãos tendem a rejeitá-la, achando que os caminhos de Deus não são justos. Tem injustiça da parte de Deus? E não pense que é só os cristãos do Novo Testamento, nós aqui no mundo ocidental moderno, ou os dias de Paulo, lá atrás, com os profetas, isso já acontecia. Então vamos começando aqui, Rebeca, Ezequiel. Ezequiel 33, o verso 17 e o verso 20. Olha como o povo de Deus reagia à fala de Deus. 33, versículo 17 e versículo 20. Dezessete e 20. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. 20. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Então veja, no povo da igreja do Antigo Testamento, essa reação acontecia também. Está aqui o profeta no cativeiro e o povo de Deus falando que Deus não é justo. E olha que eles nem estavam perguntando: será que Deus não é justo? Eles estavam dizendo: o caminho de Deus não é reto. É pior ainda. Então veja que não é algo anormal, e por isso Paulo já esperava essa resposta. Então, depois dessa resposta enfática, que isso jamais aconteça, embora seja uma resposta óbvia, Paulo faz uma citação lá do Pentateuco, lá dos livros de Moisés, do livro da lei. Dona Eneli, leia para nós Êxodo 33, versículo 19. Dona Eneli, o microfone está fechado. Êxodo 33, 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então veja, Deus disse isso para Moisés, e é o que Paulo cita, porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E isso logo depois que o povo estava adorando um bezerro de ouro, chamando aquele dia de dia santo, era um sábado, e era chamando o próprio bezerro de Yahvé. Vocês têm ideia. E Deus fala isso: eu tenho misericórdia de quem eu quiser. A base da doutrina da eleição, então, é a soberania de Deus na sua graça. A graça é dele e ele concede a quem quiser. Então, a base dessa doutrina é o fato de Deus ser Deus absolutamente livre e soberano em todos os seus decretos. Nós não poderíamos imaginar Deus que não fosse assim. Deus, para ser Deus, ele faz o que é da vontade dele, do seu caráter. Então, quando consideramos a soberania de Deus, nós temos algumas áreas que nós olhamos isso. Duas são muito fáceis. A terceira que nos é difícil, porque ela toca na gente. Primeiro, nós entendemos a soberania de Deus, o seu domínio absoluto sobre o universo. Deus criou o universo,
Pela sua palavra, ele chamou tudo à existência do nada. Então, ele exerce a autoridade soberana sobre tudo que ele criou, sobre as estrelas, sobre a terra, sobre as inundações, terremotos, sobre cada uma das criaturas. É ele que sustenta o fôlego de vida de um animal ou tira para que outro tenha o alimento. Ele é o soberano sobre a nossa história. E nós entendemos isso. O segundo aspecto da soberania de Deus é a lei. Deus é quem criou tudo que existe. Então ele tem pleno e absoluto direito de legislar sobre o comportamento das criaturas e sobre as respostas que elas devem dar. Deus estabelece leis para tudo que ele criou. Ele tem poder para isso. Ele pode dizer, olha, isso eu não quero, isso eu aprovo. Então, ao contrário desse relativismo moral, que é muito difundido na nossa cultura, nós sabemos sim que Deus tem autoridade para dar ordens para nós fazermos o que Ele diz que é certo. E isso a gente entende. A maioria dos cristãos sustenta a soberania de Deus sobre a criação e sobre a lei, mas quando trata da soberania de Deus sobre como ele dispõe da sua graça, aí a maioria dos cristãos sai do trilho. Por quê? Porque essa maioria pensa que Deus, ele se sujeita àquela suposta vontade livre do homem, para então ele dispor a sua graça. Porque é assim que o homem vê essa parte. Não vê Deus soberano na graça. Vê ele sujeito à vontade do homem. Por quê? Dizem, porque se ele fosse soberano na distribuição da graça, ele mostraria a mesma misericórdia para com todas as pessoas. Mas a Escritura afirma o quê? Nós acabamos de ler. João Menino, leia de novo aqui, agora em Romanos, capítulo 9, o versículo 15. Pois ele diz a Moisés, ele misericórdia com minha conversa, misericórdia e compadecer-me em quem me aproverte. Então, a Escritura afirma que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Então, apesar de muitos questionarem como Deus pode falar assim e ainda ser justo, Ele pode porque está exercendo misericórdia. Misericórdia não está na esfera da justiça. Ninguém pode apontar o dedo para Deus. Eu falo ninguém pode, mas muita gente faz isso. E diz, isso não é justo. O Senhor me deu muito pouco. Não é assim? Afinal, nenhum pecador pode falar e sair impune, falar assim, Deus, o Senhor me deve graça. Ora, se a graça fosse dívida, ela não era graça. Ela era obrigação. É inerente à graça esse caráter voluntário. Não é? Graça é um caráter voluntário. Deus tem o direito soberano e absoluto para dar a graça a alguns e retê-la de outros. Vou ressaltar e lembrar de novo. Nem tudo que está fora da esfera da justiça é perversidade. Por exemplo, é perversidade, é algo mal, você cometer uma injustiça. Então, está fora da justiça a injustiça. É algo mal. Mas a misericórdia também está fora da esfera da justiça. Porque ela não é uma retribuição, não é um pagamento, não é um direito. Mas a misericórdia é algo mal? Algo ruim?
Então ela está fora da esfera da justiça, mas não é algo ruim, é algo bom. Nos Estados Unidos é muito comum, aqui no Brasil, aqui e ali acontece, mas também não é muito comum. Na época do Natal, um preso ser solto, mas não é esse do Brasil que você solta para ele ver a família e voltar e quase nunca volta. Não. Ele é perdoado. Escolhe um preso que é solto. É misericórdia. É um indulto que ele não volta mais para a prisão. Que o presidente tem essa prerrogativa. Ok? Isso é injustiça? Não. É misericórdia. Por que não é injustiça? Desde o início da carta, Paulo mostrou que todos são pecadores. Então, volte lá no capítulo 1, que a gente vai dar um panorama naquilo que a gente já leu e vai perceber isso. Então, vamos fazer o seguinte. Natália, você está aí ou só abriu e tem aula? Tô. Romanos 1:20, Natália. Eles conseguem me ouvir bem ou eu falo mais alto? Está ouvindo bem. Tá. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então está falando que o homem natural é indesculpável por não adorar a Deus, não dar ouvidos a Deus. Agora, Paulo Henrique, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 1, que agora vai falar de pessoas com a lei de Deus. Porque tu julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois praticas as próprias coisas que condenam. Lê o versículo 12 também. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que por lei pecaram, mediante lei serão julgados. Então ele retoma o que ele falou no capítulo 1 e até esse ponto no capítulo 2. São condenados os que pecaram sem lei, e são condenados os que pecaram com a lei. E ele prossegue nessa tônica, presbítero Carlos, capítulo 3, o versículo 10 e o versículo 23. Romanos 3, 10 e 23. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não tem nenhum, todo mundo, todos pecaram e eles não têm, eles são carentes, eles não têm a glória de Deus. Prosseguindo, Bárbara, capítulo 5, versículo 12. Então, entrou o pecado no mundo e a morte passou para todos e todos pecaram. Então, Paulo o tempo todo está dizendo, em termos de justiça, não tem ninguém. Então, nós não temos nenhuma esperança diante de um Deus santo e justo, onisciente e onipotente. Porque se ele fosse santo e justo, mas não soubesse do que a gente fez, estávamos livres, né? Ou se ele fosse santo e justo, mas não tivesse poder sobre nós, a gente estava livre, né? Leia o Salmo 139, não agora, você lê em casa com atenção. No começo ele fala assim, Deus, o Senhor sabe tudo. Eu levantei e o Senhor já sabe.
Eu vou para lá, para cá, o senhor sabe. Eu nem falei, o senhor sabe. Aí a reação é, para onde que eu vou fugir? Eu vou para lá, ele está. Eu vou para o confim do mar. Até lá a mão dele está me sustentando. Então, Deus é onipresente, não tem como fugir diante dele. E agora quanto ao poder. O Senhor me fez quando nem eu era uma substância informe. Eu era um feto ainda no ventre da minha mãe e o Senhor foi formando cada um dos meus ossos. O Senhor tem poder sobre a minha vida. Então não tem jeito. Aí Davi diz quem é ele. Eu sou pecador, eu odeio com ódio consumado. Mas me tira dessa. Guia-me para um caminho bom. É isso que ele fala. Então, diante de um Deus onisciente, onipotente, e que é santo e justo, não tem esperança. Mas a maravilhosa graça do Evangelho é que Deus nos proporcionou uma justiça que não é nossa própria. A perfeita justiça de Cristo que é imputada a nós. O fato de nós sermos adotados na família de Deus, de recebermos o dom da transferência para nós da justiça de Cristo, desde o início até o fim, é fruto da graça de Deus. Eneli, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé ainda é mais uma graça. É Deus quem coloca em nós. Então a gente agora percebeu a questão da soberania da graça. Não é injustiça, de maneira alguma. Então vamos olhar essas duas coisas, justiça e misericórdia. Deus, soberanamente, ele dispõe da sua graça. E o que ele faz? Intervém na nossa vida, usando palavras de Paulo lá do capítulo 5, quando nós éramos ainda pecadores, alienados dele, ou na carta aos Efésios, mortos nos nossos delitos e pecados. Então o seu Espírito Santo vem, nos ressuscita da morte para a vida e muda a nossa disposição, a disposição do nosso coração. Samuel, continua aí em Efésios 2, versículo 4 e versículo 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então ele deu vida a quem estava morto. Por graça. Por causa do amor, misericórdia. Então, aonde Cristo era repugnante, ele agora virou a coisa mais doce que existe. Mas o que fica no imaginário popular é, se Deus fez isso para nós, ele é obrigado a fazer para todos? Porque quando a gente pensa em justiça, imagina que Deus deve fazer para todos. Lembra? Aí deixa de ser graça e virou dever. Não, ele não é obrigado a fazer para todos. Voltemos lá para o que ensejou isso aqui. Voltemos para os gênios. O que Jacó recebeu foi graça. Enganador, traidor, usurpador. Era ele, não só de nome, mas de caráter. O que Esaú recebeu não foi injustiça. Não foi. Ele recebeu o que cabia a ele. Deus reteve a sua misericórdia de Esaú,
uma misericórdia que Esaú não tinha direito, porque ele também agiu errado. Tratou a bênção de Deus como coisa sem importância, vendeu a troco de um prato de sopa, não é isso? Então ele tratou como coisa sem importância. Então essa retenção da misericórdia não era um ato de injustiça de Deus. Jacó obteve misericórdia. Esaú obteve justiça. Ninguém recebeu injustiça. Entenderam? É isso que Paulo está mostrando. Lembra, tem um título em negrito aí na sua Bíblia, separando uma coisa da outra, mas ele está seguindo o mesmo discurso. Deus não tem que ter misericórdia de todos. Olha para o começo, quem é o pai da fé? Abraão. Deus chamou Abraão de onde? Ur dos Caldeus. Então Deus chamou Abraão do paganismo dos caldeus. Fez uma promessa de aliança. Não porque Abraão tivesse feito alguma coisa boa. Não. Mas porque os propósitos de Deus, segundo a sua graça, pudessem subsistir. Tem um outro caldeu muito famoso, que também fez lei, Hammurabi. Deus não fez isso com Hammurabi. Talvez fosse até um contemporâneo de Abraão, ou ali por perto. Não fez isso com Nabucodonosor, que também foi caldeu. Era o rei dos caldeus. Mas fez com Abraão, outro caldeu. Olha, vamos para Jesus. Jesus enfrentou inimigos. Caifás, no Sinédrio, fazendo oposição, armando para matar. Pilatos, que embora tenha declarado que Jesus era inocente, não tem crime nenhum, ainda assim mandou matar. Então, Caifás e Pilatos o levaram à morte. Agora, se você olhar o Novo Testamento, o mais odioso adversário de Jesus que nós encontramos no Novo Testamento, você está lendo a carta dele. Paulo odiava Jesus e os seus discípulos mais do que Pilatos. Pilatos ainda tentou se livrar de matar Jesus. Mais do que Caifás, porque o Sinédrio, aqui e ali, os escribas e fariseus também, aqui e ali, retinham sua maldade com medo da multidão. Mas Paulo não tinha nada disso. Não tinha nada disso. O apóstolo dos gentios não se tornou discípulo de Jesus porque um dia resolveu, não, deixa eu pensar direito nessas coisas. Resolveu fazer uma avaliação mais cuidadosa das Escrituras e dos fatos ali sobre esse tal de Jesus Cristo. Não. Ele foi transformado quando ele seguia de maneira feroz com sua perseguição contra a igreja. Ele foi pedir cartas, autorização para invadir a casa dos cristãos e levá-los às prisões. Jesus interveio na vida de Paulo, que foi regenerado. Mas ele não fez essa intervenção na vida de Pilatos, na vida de Caifás, nem nos escribas e fariseus lá dos seus dias, embora depois com os apóstolos alguns líderes da igreja se converteram também. Mas ele não exerceu essa misericórdia que ele exerceu com Paulo. Não interveio na vida deles como interveio na de Paulo. Em toda a Escritura, nós vemos que Deus não trata todos da mesma maneira. Na verdade, se Deus tivesse o dever de tratar todos da mesma maneira, e se ele fizesse isso, nós estaríamos todos mortos e no inferno. Esse é o Deus justo. Mas ele exerce misericórdia para alguns, para que a glória e os seus propósitos se tornem conhecidos.
Paulo é extremamente claro aqui, expondo a doutrina da eleição. De maneira que ninguém pode dizer assim: meu livre-arbítrio é a base da minha salvação. A minha salvação depende de eu querer ou de correr atrás. Qual é a frase de Paulo? Rebeca? Romanos 9:16. Veja que a fala dos que defendem o livre-arbítrio é exatamente esta fala que Paulo está combatendo lá no passado. Não, é da minha vontade, se eu quiser. E olha que o meio evangélico está tomado desse jeito. Veja se não é uma frase muito comum. Não, se você se abrir para a vontade de Deus, então ele vai intervir na sua vida. Porque Deus não violenta ninguém. Não é assim que falam? Graças a Deus que não dependia de eu abrir o meu coração para eu poder ser transformado. Porque eu nunca ia fazer isso. Não o livre-arbítrio humano, mas o livre-arbítrio de Deus. Ele é sim livre para fazer o que quiser. É o fundamento da salvação, é o livre-arbítrio de Deus. Outra frase comum que se diz que a soberania de Deus termina onde começa o livre-arbítrio humano. E muita gente fala isso. E isso é uma blasfêmia. É como se eu dissesse: eu sou o Senhor e Deus está limitado à minha vontade. É quase eu, Deus, e Ele, a minha criatura. E olha que isso está lá no primeiro pecado. Não foi essa a promessa de Satanás para a mulher? Para o primeiro casal? Vocês serão como Deus. Vocês é que vão resolver o que é bom, o que é ruim, vão conhecer o bem e o mal, vocês é que vão saber das coisas, não vão ficar sujeitos a esse aí. Ok? Então, essa frase que diz que a soberania de Deus acaba onde eu tenho liberdade, repito, é dizer que nós somos o soberano, não Deus. É verdade, nós temos capacidade de escolher o que queremos ser ou fazer. É verdade, no entanto, que, por um lado, a nossa liberdade se limita a agir de acordo com a nossa vontade, que é corrompida. Ou seja, nós não conseguimos, como pecadores, escolher de nós mesmos servir a Deus. Quando muito, a gente resolve servir a Deus como me agrada. A gente não está querendo agradar a Deus. Se a igreja está do meu gosto, então eu vou servir a Deus aqui. Não está do meu gosto, está pegando no meu pé, eu não vou servir a Deus aqui. Nós, até mesmo porque aquele desejo de Deus, ele plantou no nosso coração, como diz Salomão, a eternidade está no coração do homem. Ou como diz Paulo aqui no que nós já lemos, Deus deixou a sua lei gravada no coração do homem. Mas o homem vai lá atrás de Deus, mas ele quer o Deus que ele imagina e do jeito que ele quer. Então ele cria a imagem, não só a imagem de escultura física palpável, mas às vezes a própria imagem de Deus. Se você olhar, pergunta a qualquer um à sua volta, vão dizer que crê em Deus, falar de Jesus, também a maioria gosta de Jesus, mas sempre vão vê-lo quase que como o Papai Noel. Não é? Só para dar presente. Não é para governar o mundo. Por outro lado, essa liberdade sempre e em toda parte está limitada pela vontade soberana de Deus.
Olha, um dos direitos primários da Constituição. Todo cidadão brasileiro tem direito de ir e vir. Não é direito garantido da Constituição para todo cidadão brasileiro? Agora, pergunta se um garotinho de 10 anos vai na rodoviária e compra passagem para o Rio de Janeiro. E vai. Ele devia gritar lá, eu tenho direito de ir e vir. Não tem. Ele tem, mas é limitado por outra autoridade. Então, nós temos vários direitos. Nossa liberdade nós exercemos, mas ela está limitada pela soberania de Deus. Eu posso viajar para a França e levar minha filha. Só eu e ela. Não. Para sair do país, se a esposa não estiver junto e não autorizar, não sai. Não é assim? Então, se a gente abrir os olhos, a nossa liberdade não é absoluta como a gente está brigando contra Deus, que esse sim é soberano absoluto. Agora, é prazer de Deus salvar os seus eleitos, transformando a sua vontade, para manifestar, tornar pública a sua graça na salvação. E eu termino assim. Nós precisamos avaliar, e o Sproul faz essa crítica para a gente também, se a nossa teologia é a soberania de Deus, não está solapando a sua graça e a doçura da sua misericórdia. Porque às vezes nós fazemos isso. Nós atacamos a soberania de Deus e a sua graça quando queremos colocar as nossas decisões acima das dele. Isso é a essência do pecado. É você fazer o que você quer e não o que Deus mandou. O pecado é você transgredir a ordem de Deus. Pecado é a transgressão da lei. Por você não fazer o que ele ordena ou porque você faz o que ele proíbe. A essência do pecado é você querer tudo de acordo com a sua decisão. Nós temos que nos dobrar diante dele e aceitar não somente a soberania de sua graça, mas a bondade da soberania da sua graça. Há injustiça da parte de Deus? Nem imagine uma coisa dessa. Então, até esse ponto, nós não temos nenhum motivo para protestar contra a bondade e a doçura da graça de Deus. Eu vou parar aqui, porque o versículo seguinte, ele é um pouco mais duro. E a gente entra nele a semana que vem, porque a gente vai tomar um tempinho aí com ele. Tá bom? Mas até aqui, não há injustiça da parte de Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer, misericórdia, embora não seja injustiça no sentido de atribuição, não está no reino da justiça, porque não é dever, obrigação, dívida da parte de Deus. Misericórdia é graça, é bondade gratuita. Justiça, iniquidade é quando tem um dever e a pessoa não faz. Então, não é injustiça quando Deus condena e não é injustiça quando Deus exerce misericórdia. Quando Deus condena, é justiça. Quando Deus tem misericórdia, não condena, é misericórdia. Porque ele arranja uma outra justiça para nós, a de Cristo. Isso é graça. E ele dispõe graça como ele quer. Não há. Nem imagine uma coisa dessas. Vamos orar, queridos? Deus bendito, como nós cantamos e te adoramos, o Senhor é justo em todos os teus caminhos. O Senhor é sempre benigno em todas as tuas obras. O Senhor é bom quando exerce a justiça e pune o pecador. O Senhor é bom quando exerce a misericórdia.
e perdoa o pecador pela justiça de Cristo. Que isso que nós cantamos não seja apenas uma canção. Que os nossos pensamentos não se oponham à tua liberdade soberana, que beira o ridículo uma coisa dessa. O Senhor tem todo o poder e o Senhor dispõe de tudo conforme a tua vontade. Nós nos sujeitamos a ela e de maneira alegres e gratos vemos a tua soberania, porque o Senhor colocou amor com graça para nós. Que o Senhor receba de nossa parte, em resposta, amor e gratidão. Seja a condição que tivermos nessa vida, com falta de alguma coisa, com alguma dor ou algum problema muito grave, nós estamos contigo. Já somos salvos. Que o Senhor nos faça agradecidos, porque o Senhor é justo em todos os teus caminhos. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.